Qual é a explicação psicológica do tapa na cara de Will Smith em Chris Rock no Oscar 2022? Will Smith chegou ao topo da sua carreira ao receber a estatueta de melhor ator na premiação do Oscar 2022. Mas a noite de maior brilho da carreira do ator foi marcada por uma atitude controversa. O tapa de Will Smith na cara de Chris Rock como resposta a uma piada que o apresentador e comediante fez sobre a esposa de Will, Jada. Chris comparou a aparência de Jada com a de Demi Moore no filme G.I. Jane, de 1997, que no Brasil teve o título de Até o Limite da Honra. O filme conta a história de Jordan O'Neill, a primeira aspirante à fuzileira naval americana, e que passa por muitas humilhações e desrespeito por parte dos colegas militares, até que finalmente consegue se formar. Durante o treinamento, ela inclusive raspa sua cabeça, aparentemente para ser mais respeitada pelos colegas homens. Chris brincou afirmando que a esposa de Will estaria pronta para estrelar uma sequência do primeiro filme, por causa da sua cabeça raspada. Acontece que Jada tem alopecia, doença que causa queda capilar. Ela revelou a doença autoimune e emocional em 2018, quando ainda não tinha raspado os cabelos. Na época, ela escondia as falhas do couro cabeludo com turbantes e lenços. Jada decidiu raspar os cabelos para tentar lidar com a condição de maneira mais leve e explícita, pois tentar esconder a doença trazia muita ansiedade e angústia. E decidiu ir à festa de premiação do Oscar expondo a cabeça totalmente sem cabelos. A piada pode ser considerada de mau gosto, pois brinca com a doença da esposa de Will Smith. Imediatamente após a piada, Jada demonstra extremo desconforto com isso. Will se levanta, vai até o palco e, para espanto de todos, dá um tapa na cara de Chris Rock ao vivo, num dos espetáculos mais vistos do planeta. Mas o que demonstra a atitude de Will Smith no contexto psicológico? Bom, todos nós passamos por momentos onde nos sentimos agredidos, em especial no contexto do convívio social. Para o homem moderno civilizado, as agressões físicas e verbais explícitas deram lugar ao sarcasmo e ao humor chamado de ácido, o que é uma característica marcante do humor americano, em especial da comédia stand-up, que é o forte de Chris Rock. Esse estilo de humor transita entre o hilário e o constrangedor, muitas vezes cruzando a linha do que é considerado ético e respeitoso, o que convencionamos chamar de politicamente correto. O povo americano está muito acostumado a esse tipo de brincadeira, o que faz com que a atitude de Will Smith pareça ainda mais estranha. Ocorre que Chris Rock mexeu num vespeiro perigoso, pois acionou um gatilho de Will, tocando em alguma de suas feridas mais profundas. Em seu discurso de agradecimento por ter ganho o prêmio de melhor ator, o que aconteceu poucos minutos depois do fato, Will ainda se demonstrava visivelmente emocionado. Ele procurou justificar sua atitude metaforicamente comparando-a com a de Richard Williams, exatamente o personagem que lhe rendeu o Oscar. Richard foi o pai dedicado e determinado de Venus e Serena Williams, duas tenistas multicampeãs de dezenas de torneios de tênis pelo mundo e que foram treinadas pelo pai desde a infância. Com métodos pouco tradicionais, ele cria duas das maiores atletas de todos os tempos. Por diversas vezes, ele se mostra no filme como rígido, teimoso, egoísta e até mesmo equivocado em suas convicções, mas segue determinado até o final em conseguir o seu objetivo de formar duas mega campeãs, defendendo-as de apostas certas de fracasso e de preconceitos raciais por parte dos membros dessa nata de poucos e afortunados membros, que é o tênis profissional. Ele sonha que as filhas representem todas as meninas negras do mundo que lutam por uma posição
neste e em tantos outros esportes elitizados. Richard quer que as filhas tenham o respeito que ele próprio jamais teve. Smith disse que Richard foi um feroz defensor da sua família e que, em decorrência do seu envolvimento com o papel que representou, ele tem recebido um chamado da vida para amar e proteger as pessoas e para ser um rio, um condutor para os seus amados. Will Smith diz que se sentiu desrespeitado e que nesse meio artístico normalmente é preciso sorrir e fingir que está tudo bem diante de abusos e desrespeitos. Mas ele quer ser um embaixador do amor, do cuidado e da preocupação com os outros, projetando luz nas pessoas. Mas será que Will agiu da melhor forma? As opiniões nas redes sociais estão polarizadas entre aqueles que repudiam a atitude e aqueles que batem palmas, parabenizando a postura de Will em defesa de sua amada esposa. A postura de defesa da família e daqueles que amamos é uma coisa muito sensata, louvável e desejada. Mas será que pode ser justificativa para a violência de uma agressão física em cadeia internacional? Segundo a psicologia, Will Smith demonstrou com sua atitude um baixo quociente de inteligência emocional. Nós não temos que tolerar os abusos e más intenções das pessoas, de modo algum, mas existem meios através dos quais aqueles que lidam bem com as suas emoções conseguem expressar de forma mais positiva o seu descontentamento com o comportamento alheio. Will é figura pública muito conhecido da mídia internacional e teria espaço de sobra para repudiar em momento oportuno a brincadeira de Chris Rock para com a esposa doente. Teve o discurso de agradecimento do prêmio e certamente terá muitas outras oportunidades de se expressar de forma não violenta o quanto a sua esposa e ele próprio se sentiram agredidos com a piada. Mas diante da atitude impulsiva de Will, parece que ele está no topo da fama e do reconhecimento, mas ainda lhe falta um bom caminho até o topo da sua inteligência emocional. Mas certamente ele já está trilhando este caminho, pois é preciso destacar que menos de 24 horas depois, Will postou um pedido de desculpas nas redes sociais, dizendo, abre aspas, a violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento foi inaceitável e indesculpável. Mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi muito para tolerar e eu reagi emocionalmente. Eu quero pedir publicamente desculpas a você, Chris. Eu perdi a linha e estava errado. Estou envergonhado e as minhas ações não foram indicativas do homem que eu quero ser. E continua dizendo, não há lugar para a violência em um mundo de amor e bondade. Eu lamento profundamente que o meu comportamento tenha manchado o que seria uma jornada gloriosa para todos nós. Fecha aspas. Reconhecer o próprio erro é um grande sinal de crescimento. E da mesma forma que eu lamentei a atitude na cerimônia, eu parabenizo a iniciativa de reparação. Mas o pedido de desculpas talvez não consiga evitar uma lamentável consequência. A academia avalia a possibilidade de pedir que Will Smith devolva a estatueta como punição. Ironicamente, o filme citado por Chris conecta-se muito bem ao evento ocorrido. Até onde podemos ir para defender as nossas ideias, valores e crenças? Qual será o limite da honra?